Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa que é produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Em Brasília, ele preside a Frente Parlamentar pelo Voto Aberto no Congresso e integra a Frente pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com Participação Popular e a Frente Ambientalista também. O nosso papo hoje aqui no nosso estúdio é com o deputado federal Ivan Valente. No bloco anterior, a gente fez uma pausa aqui quando o senhor estava alçando voo para Brasília. Chegamos em Brasília agora, deputado federal, ainda pelo PT. Certamente. Mas já indo para o lado esquerdo, mais uma vez, o lado mais radical, como o senhor falou. Veja, como o Lula perdeu a eleição de 94, era uma grande expectativa que ele ganhasse devido à luta contra o Collor, que foi o PT que ajudou a derrubar o Collor, né? E foi uma grande frustração, porque o Collor foi um golpe das elites, mais um, né? Uma transição por cima, inclusive apoiado pela TV Globo, certo? Então, quando chegou em 94, todos achavam que o Lula era o candidato natural, só que a elite, mais uma vez, fez uma transição por cima, botou o Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, na verdade, a transição do Itamar Franco e depois o ministro da Fazenda, Relações Exteriores, e aí ele candidato a presidente. Ganhou fácil, porque a inflação era era terrível. Era algo que prejudicava demais o poder aquisitivo da classe trabalhadora no país, etc. Então, tinha uma jogada muito importante nisso. Mas o governo Fernando Henrique Cardoso, eu diria que ele é o grande consolidador do projeto neoliberal no Brasil. Aquilo que a Thatcher fez na Inglaterra, o Reagan nos Estados Unidos, os tucanos e o Fernando Henrique abandonaram qualquer veleidade que eles tinham contra o MDB, da onde eles saíram, para implementar... Que eram radicais também, eram radicais não, eram contrários ao governo... A lógica que o PMDB tinha implementado, né, que era o Sarney na época, etc. Então, o que aconteceu é que nós lutamos muito contra as privatizações. Oposição de novo, estava o senhor Oposição frontal. Estamos lá, mas ali o PT ainda era uniforme nesse sentido. Nós somos contra a privatização, a abertura de capital para a Petrobras, contra a privatização das telecomunicações, entende? E contra toda a lógica de ajuste fiscal que foi estabelecida nas gestões do Fernando Henrique Cardoso, que é essa lógica que você precisa ter uma lei de responsabilidade fiscal, que é, sim, eu também concordo, mas não pode ser perdulário, mas você precisa ter uma lei de responsabilidade social. Eu quero saber do governante que não aplica em educação, em saúde, em transporte, moradia. Acontece alguma coisa? Não, só para a lei de responsabilidade fiscal. Não é à toa que a atual presidente da República foi retirada em cima dessa questão, da responsabilidade fiscal. Isso era uma determinação do Fundo Monetário Internacional e da integração do Brasil e da submissão do Brasil ao capital financeiro internacional. O Fernando Henrique cumpriu esse papel, tanto que ele fez um estelionato eleitoral em 99, que foi o quê? Ganhou a eleição e desvalorizou o real, que foi a $1 a R$4, e desde aí que ele começou a perder e facilitou a chegada do Lula ao poder. Mas o que o PT fez? O PT percebeu, a sua cúpula, aí, José Dirceu, Lula, não vou me ater a outros nomes, né? Mas eles perceberam o seguinte, que precisavam rebaixar o programa político do partido, que precisavam fazer alianças mais amplas e precisavam de um financiamento que traria todos os males que nós estamos assistindo até hoje, que é o mensalão, o escândalo da Petrobras e assim por diante. Nós já éramos contra isso, nós achávamos que o PT podia avançar, mas ele não deveria nunca ter apontado para uma direção de chegar ao poder a todo custo. Chegar ao poder a todo custo é fazer concessões de princípio que você não recupera depois. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi por isso a sua saída? Não, a saída foi mais tarde. Aí que está. Tem gente do PT que não aguentou 6 meses. A Heloísa Helena, a Luciana Genro, foram fundadores do PSOL, né? Nós não, nós tínhamos muita base no PT. Nós éramos fundadores do PT. Então, na verdade, nós tínhamos que falar o seguinte, quem devia ter saído do PT era o Zé Dirceu, não nós. Porque nós defendíamos as ideias, as propostas e os projetos do PT. Eu me dirijo a todos que são simpatizantes do PT, que sabem hoje que mesmo agora com a cassação
da presidente da República, pelo impeachment, o PSOL valorizou a democracia, a não ruptura democrática, apesar de ser oposição programática, democrática e de esquerda ao governo Dilma. Mas nós fomos coerentes com a nossa história, entende? Nós não queremos que piore. O governo atual é pior do que o anterior. Ele é mais submisso ao grande capital, ele é privatista e ele é regressivo do ponto de vista dos direitos. Esse governo que está aí, substituindo Dilma. Tá? O governo interino e golpista. Ele não tem outro nome, só que não é o mesmo golpe militar de 64. Mas, veja, o PT vinha mudando. Eu quero resgatar o seguinte: em 98 foi a minha primeira eleição perdida como deputado. Chegou a perder uma eleição. Perdi uma eleição por quê? Porque eu achava que o PT continuava com a mesma ideia, que era o seguinte: poucos recursos, muita militância. Foi assim que eu ganhei 3 mandatos no PT. E quando a gente foi ver, vários secretários já tinham sido secretários da Irundina e depois, mais adiante, de várias prefeituras e mantiveram relações de financiamento privado com empresas que nós não tínhamos, nunca tivemos. Esse é o nosso diferencial. Nós nunca recebemos dinheiro de empresas, seja de fornecedores, de empreiteiras e tal. E isso pesou, porque as pessoas tinham muito mais recursos e aí você começa a fazer esse jogo dos grandes partidos, partidos tradicionais, partidos reacionários e assim por diante. Então, nós chegamos na 4ª suplência, mas depois eu assumi, em 2001, novamente, e mesmo sem mandato, no tempo do Lula, nós disputamos o Partido dos Trabalhadores, eu fui candidato a presidente estadual do partido, tive 45% dos votos, e me elegi novamente deputado federal pelo PT em 2002. Então, contra a vontade de muita gente, inclusive os mercadantes da vida, que eu faço questão de frisar aqui, entende? Ou seja, fazendo política como nós fizemos desde o começo do PT. Tá? Então, o problema é que Lula tomando posse, ficava a seguinte dúvida: qual é o rumo do governo Lula? Vai ter dificuldades? Vai ter que enfrentar a elite brasileira? Sim. Entendeu? Vai ser difícil fazer reforma agrária, reforma urbana, democratizar os meios de comunicação de massa, que estão concentrados na mão de 6 famílias no nosso país. Certamente você enfrentaria. Vai ser difícil enfrentar o Fundo Monetário Internacional? Sim. Foi o que o Zé Dirceu fez. Ele foi negociar com o Fundo Monetário Internacional no mês de agosto, antes de ganhar a eleição. E essa já era a nossa grande divergência. Por isso que o Palocci entrou no governo e no dia seguinte ele subiu os juros, em vez de baixar. E eles pagaram religiosamente a dívida pública, nunca fizeram uma auditoria da dívida pública e tocaram a mesma política que o Pedro Malan no Fernando Henrique tocava no governo Lula. Só que o Lula tinha uma diferença. Eles, de fato, pegaram o pouco que sobrava e colocaram para políticas compensatórias e políticas mais generosas do ponto de vista da distribuição de renda, que era o aumento real do salário mínimo, que era o aumento que era criar o Bolsa Família, quer dizer, dá uma assistência social muito maior do que os anteriores, mas ao mesmo tempo não mudava as consciências, porque o Lula achou que crédito e consumo gerava consciência, só que isso não aconteceu. As pessoas pensam que, bom, se você tem um FIES, um financiamento da educação, e você dá R$1 milhão que as escolas privadas é que aproveitam, que estavam quase falindo, inadimplentes, e você eleva para 14 bilhões de reais, né? Todo estudante secundarista que está no ensino médio e que quer e tem o direito de frequentar uma universidade pública, ele quer o FIES. Só que quando vem a crise, não tem dinheiro para todo mundo. E você não abriu as universidades públicas gratuitas de qualidade. Você preferiu dar dinheiro para a escola privada. Só que esse mesmo estudante agora se volta contra o governo. Ele quer exercer um direito. Então, essa era a nossa batalha. E aí, quando o Lula implementou a reforma da Previdência contra os trabalhadores e contra a coerência do partido, então nós passamos a ter uma luta frontal. Como eu disse, Heloísa Helena e outros saíram antes. Aí nós ficamos no PT, ainda 3 anos, fizemos uma grande luta com Plínio de Arruda Sampaio, com vários deputados. Só para ter uma ideia, dos 80 deputados do PT, 35 deputados da esquerda do PT vinham com a gente.
Só que na hora de sair do PT é muito difícil, porque ele é um grande partido. Ele é um transatlântico. Aí você descer do transatlântico para descer num barquinho, você precisa ter coragem política. Bom, o senhor teve essa coragem política, foi reeleito deputado federal pelo PSOL, Exatamente. com 83.719 votos. Pulou para um barquinho menor, como o senhor falou, mas com 83 mil votos, uma votação expressiva. Deu força para continuar? Certamente, que foi um desafio, porque vários dos deputados que saíram conosco, que formavam uma bancada de 7, não se elegeram. A gente elegeu a Luciana Genro, que vinha dessa luta toda, o Chico Alencar no Rio e eu. Nós passamos de 7 para 3 deputados, nós perdemos quase todos os deputados estaduais. Sabe por quê? Precisava formar legenda. Então, o PT era um partido grande, como o PSDB é grande, o PMDB, o que acontece? Você tem que fazer o quociente quase sozinho. Então, porque o partido estava em construção, e foi isso que aconteceu. Mas nós aceitamos o desafio, vencemos a barreira da cláusula, dessa somatória de votos iniciais que você precisa, né, quociente eleitoral. E passamos. Aí em diante, o pessoal vem crescendo gradativamente e se afirmando no Congresso Nacional como um partido democrático, programático e de esquerda. Tanto que na eleição seguinte, eu passei de 83 mil votos para quase 190 mil votos. Mais que o dobro. Mais do que o dobro, né? E nós elegemos deputado, mas ainda com os problemas de quociente eleitoral. E, posteriormente, a gente voltou a se eleger agora, em 2014, com uma votação muito expressiva, mas bem mais folgada. A gente quase elegeu 2 deputados, quase 170 mil votos. Então, hoje são quantos deputados do PSOL nós temos 6 deputados federais. 6 deputados. 6 deputados federais. Ao todo, que são lá, são ao todo... 513. Mas foi esse mesmo partido, pequeno, tem uma estrutura pequena, que foi perseguida lá dentro por vários presidentes, mas particularmente pelo Eduardo Cunha, que derrubou o Eduardo Cunha. O PSOL é o partido mais importante na derrubada do Eduardo Cunha. Desde o primeiro dia que o Eduardo tem a Cunha sua atuação nisso. Cancelou a nossa CPI que eu apresentei no primeiro dia de 2014, a CPI dos planos de saúde. Como o Eduardo Cunha era financiado pelos planos de saúde, ele engavetou a CPI, que foi a primeira e a segunda da entrada lá. Tinha 5. Na fila, né? Na fila. Tem uma fila Tem uma aí para ter CPIs no... Você pode ter 5 concomitantes. Isso. Ele engavetou. A partir daí nós começamos. Posteriormente se abre a CPI da Petrobras, e lá na CPI da Petrobras eu era o membro titular, e o PSOL, como um todo, o partido que mais denunciou, porque percebeu que Eduardo Cunha era uma figura-chave nesse processo todo de corrupção na Petrobras. E também porque nós denunciamos todos aqueles que tinham envolvimento. Fosse do PT, do PSDB, do PMDB, e se formou lá na CPI uma verdadeira blindagem ao Eduardo Cunha, em que o PSDB participou, o PMDB participou, o PP participou e o PT participou também. E nós denunciamos isso tudo. Só que as informações sobre Cunha começaram a fluir. Fluir, e nós, então, foi o único partido que teve a coragem de entrar contra o Cunha no Conselho de Ética, porque agora é a cassação do mandato dele, entende? Mas veja, não é o cidadão Cunha, entendeu? O corrupto Cunha. É o problema do sistema. Nós sempre denunciamos que a base da corrupção no nosso país está baseada no financiamento empresarial de campanha. E isso é que te dá liberdade. Se você não é financiado, é a você ocupar a tribuna, apresentar projetos de lei, a fazer oposição programática, de esquerda, que você não dependeu deles, porque eles vão cobrar a fatura. Quem financia cobra a fatura. É o popular rabo preso, né? Não tem rabo preso. Exatamente. O popular rabo preso. Então, aí alguns partidos também apoiaram, vários partidos apoiaram o financiamento público, é verdade, mas não praticaram. Praticar é mais difícil. Você pode apoiar, mas você recebe também, então você tem facilidades. De contratar marqueteiros milionários, de contratar cabos eleitorais, etc., e transformar as eleições nisso que a gente viu aí. Então,
Eu acho que nós estamos vivendo um momento político no nosso país que é um corte, né? De um lado, você tem, na verdade, um retrocesso do ponto de vista econômico. O nosso partido defende uma outra economia. Nós sempre defendemos. Eu fui o proponente da CPI da dívida pública, com apenas 3 deputados, lá na legislatura passada. Fazer auditoria da dívida pública é constitucional, né? Nós queremos mostrar que não é só mandando o povo pagar a conta da crise, não é só fazendo ajuste fiscal, é que você consegue superar a crise, entende? Ou fazendo sim, senhor, para o mercado financeiro. Mas você tem que taxar as grandes fortunas, as grandes heranças, fazer uma reforma tributária progressiva, quem tem mais paga mais, entende? Cobrar a dívida ativa dos grandes caloteiros. Não é o cidadão da Casa Bahia, não, que a Casa Bahia vai buscar o eletrodoméstico dele em casa rapidamente, né? E mudar a economia com distribuição de renda e também com um outro modelo que não seja agroexportador, porque nós reprimarizamos o país. E lá, no meu mandato passado, né, nós tivemos uma batalha campal com os ruralistas, que é um setor extremamente retrógrado, no geral. Não só ambientalmente, mas economicamente. Um país em pleno século XXI, ele não pode ser só exportador de commodities. Ele tem que se reindustrializar, ele tem que agregar valor. E eles não veem que o Brasil talvez seja o país rico, porque ele tem uma mega reserva de água doce. Segundo, que ele tem a maior biodiversidade do mundo. Então, ao invés de você passar a motosserra na floresta, você devia aproveitar a diversidade biológica que nós temos para a química fina, para a indústria farmacêutica, para altos projetos futuros preservando. Então, nós estamos lá, temos que... vamos retirar os índios, ou começar essa matança de índios não serve para nada. Isso é cabeça de ruralista. Nós temos muito a aprender com eles, inclusive com a medicina deles, entende? Então, o que aconteceu? Nós somos lá um partido político que faz um pouco essa diferença. Nós não temos número para votar. Nós somos pequenos, mas certamente é um partido que vai crescer. Por quê? Porque está esgotado um modelo político baseado no financiamento privado, e eu acho que está esgotado uma lógica de que não tem outro caminho que não seja seguir o mercado financeiro. O Fernando Henrique fez, que o Lula fez, e que não há enfrentamento político, não há consciência num país da nossa grandeza, né? Um país que não é um pequeno país, tem um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, com um imenso território, com uma imensa riqueza, entende? E capaz de sair do subdesenvolvimento. Deputado, eu estou com 1 minuto só de programa para terminar. Eu tenho, assim, pelo menos 3 laudas aqui para falar com o senhor. Eu vou tentar, enfim, o nosso deputado convidado hoje aqui do Memórias do Poder Legislativo não é só um rebelde e corajoso e audacioso. O senhor também trabalha bastante lá dentro, fazendo leis, projetos de leis lá dentro do Congresso. Eu vou citar aqui alguns, porque o nosso tempo está realmente pequeno. Bom, projeto de lei que declara patrimônio histórico-cultural o Rio Ribeira de Iguape. A gente tem uma outra, impõe condição ao recebimento de verbas destinadas aos estados, Distrito Federal, cruzados nos meios de comunicação e dar providências para isso. Tem, autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal da região do Grande ABC, que tem uma população imensa ali e carente desses estudos também. Enfim, tem uma sequência aqui que, se eu for falar, acho que tem que fazer mais um programa. Um dos mais importantes é exatamente que eu fui autor do primeiro Plano Nacional de Educação. Era isso que eu ia falar, do primeiro Plano Nacional de Educação. Foi o que colocou ele ali no papel. Exatamente. Foi o que colocou ele no papel. Já saiu do papel, deputado? Na verdade, não, mas não por causa dos planos e das metas, mas por causa do financiamento. Do financiamento. Porque nenhum governo, nem o Fernando Henrique, nem o Lula, cumpre as metas que estão no plano, que eram os 10% do PIB, né? Então, você pode fazer um excelente programa para a educação, com metas, com prazos para cumprir, porque nós temos esse diagnóstico todo, como transformar a educação como uma prioridade nacional, né? Assim como nós tivemos programas importantes, como o da assistência farmacêutica integral, que eu levei 20 anos para aprovar. Um minutinho final aí, quais são as suas palavras finais, deputado? Olha, primeiro eu queria colocar que a política para o jovem brasileiro, né,
que a política é uma atividade nobre, ela não é uma atividade suja, como se quer passar. Ela pode ser viabilizada com representação popular autêntica. Eu não sou daqueles que acham que, uma vez eleito, eu estou delegado para fazer qualquer coisa. Então, nós precisamos fazer uma reforma política profunda no nosso país, inclusive dando poder, empoderando o povo brasileiro com plebiscitos, com referendo, com iniciativa popular e, particularmente, para sair desse meio de campo atual, acabar com o financiamento empresarial de campanha, afastar o poder econômico da política e ter outro projeto de Brasil. É isso que nós queremos e é isso que nós vamos lutar até o fim da vida. Deputado, muito feliz de ter recebido o senhor aqui no nosso programa. Agradeço. Portas abertas, por favor, porque o nosso papo não acabou. Então, acho que a gente merece ter mais um pouquinho de conversa aí numa próxima oportunidade, por Obrigado, favor. Silvio. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado a vocês por esse momento e por poder fazer um registro histórico aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Prazer foi nosso. Bom, o programa Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!